Então, bom dia, pessoal. Então, vamos continuar nossa aula de abstração de dados. E como foi acho que meio corrido no final da aula passada, a gente vai fazer uma revisão aqui mais calma. Aqui. Então, quando a gente fala em tipos abstratos de dados, né, quando a gente fala em abstração, né, a gente falou lá no começo do capítulo de abstração procedimental, a gente falou que as abstrações na computação elas ocorrem, né, por meio dessa separação entre o que uma computação faz do como uma computação é feita. Né? Então, quando se trata de um procedimento, por exemplo, de uma função, a gente faz aí uma separação, né, entre o que uma função faz, por exemplo, computar o seno de um ângulo, e de como isso é feito, o algoritmo propriamente dito. E a gente diz aí, no caso, que a função é uma abstração desse algoritmo, ou seja, os detalhes de como isso é feito ficam ocultos daquele que simplesmente utiliza essa função. Quando se trata de dados, de abstração de dados, né, a ideia é a gente ter abstração de tipos de dados, né, melhor dizendo, a ideia é que a gente consiga ter essa separação também. Então, a gente viu anteriormente, né, no capítulo 2, que um tipo é caracterizado, né, pode ser representado, modelado, por um conjunto de valores equipado com operações. Então, como é que se dá essa separação, né, entre o que e o como, né? Então, essa separação ela vai ocorrer por esse conjunto de operações, que de um lado, de quem vai utilizar o tipo de dado, só vai me interessar em conhecer as assinaturas da função, e eu não preciso saber como esse conjunto de valores ele é concretamente representado, implementado. Então, eu tenho essa separação. De modo que basta conhecer as operações e o modo como eu faço para utilizá-las, e isso é suficiente para que eu possa utilizar esse tipo de dados aí. De um lado, né? Do outro lado, aí eu vou ter a implementação, eu vou ter essa preocupação de como implementar esse tipo de dados. E aí eu posso ter várias opções de implementação e a escolha dessas opções aí não vai gerar dependências em relação a tipo de dado de como ele vai ser utilizado, tá? De modo que eu vou poder alterar essa minha implementação sem precisar necessariamente modificar o código que utiliza esse tipo de dados. Então, quando a gente fala em tipos abstratos de dados, né, a gente fala exatamente dessa especificação do tipo, né, de dado, em termos, aí, a gente pensando mais formalmente, né, em termos de suas propriedades abstratas, ou seja, das suas propriedades essenciais, que independem de uma implementação. Ou seja, vou conseguir compreender o comportamento, o que é esse tipo de dados, sem necessariamente precisar saber, ou, ou sem precisar saber, ou sem precisar até mesmo ter uma implementação para isso. Tá? Então, esse tipo de dado ele é tipicamente especificado por meio de que a gente vai ver de especificações aí algébricas que vão descrever o comportamento
de um objeto, no caso, o tipo de dado em questão, independentemente de sua implementação, unicamente através dessas propriedades abstratas aí, essenciais, né? Não havendo, portanto, preocupação de como implementar esse tipo, de modo a que essas propriedades aí possam ser observadas, né? Então, a forma usual de se especificar um tipo abstrato é através de uma especificação algébrica, que vai conter, de um modo geral, três partes, né? A especificação sintática, que vai definir, né? Aí, quando a gente fala tipo, né, a gente vai fazer uma especificação de um conjunto de valores ao qual eu tenho associado operações, né? Então, a especificação sintática vai nos fornecer o nome dessas operações e seus tipos, né? Ou seja, suas assinaturas, a especificação sintática, né? É como se eu tivesse somente listando a interface, né, do tipo, né? Se a gente for pensar em algo semelhante à interface a interface de como a gente tem lá em Java, né? Só listar os tipos, né, das operações. Eu tenho uma especificação semântica, né, que eu vou definir equações algébricas que vão descrever as propriedades aí dessas operações. E eu tenho a especificação de instruções aí que tem valer aí para a chamada aí dessas operações, tá? São as pré e pós-condições. Então a gente tem como exemplo aqui que a gente trouxe a operação do conjunto dos números naturais. Então aqui eu vou indicar o conjunto, qual é o conjunto NAT. E as operações que vão equipar são essas aqui. Aí vem aqui a interface, né, das operações, do tipo, a operação 0, né, que é um valor constante, né, do tipo NAT. E 0 vai testar se um certo valor pertencente a NET é 0, retorna um booleano. Sucessor de NAT retorna um número natural. E adicionar dois números naturais retorna um natural. E testar a igualdade de dois números naturais retorna um booleano. Né? Então, essa é a parte sintática. Né? A parte semântica são as equações que especificam o tipo. Né? I0 de 0 é true, I0 de sucessor de x é falso, ou seja, qualquer número, se eu incremento o valor dele, não tem como ele ser zero, né? Então vai ser falso. Adicionar zero a qualquer número retorna esse número, é um elemento neutro, né? E eu adicionar sucessor de x a y, aí eu vou é igual ao sucessor da x, y, né? Aí se eu vou aplicando isso aí, é como se eu tivesse tirando a soma de dentro, botando para fora e decrementando esse parâmetro de 1. Né? Aí esse valor aqui, que vai estar sendo recursivamente aplicado, né? Vai chegar a um ponto em que eu vou ter zero aqui, onde tem x, né? E aqui eu vou ter vários sucessores, né? Aí no final eu vou aplicar essa equação, né? E aí esse A daqui ele some, né? Eu vou ter somente sucessor, sucessor, sucessor. E aqui a testar se dois números naturais são iguais, eu parto daqui, EQ de sucessor de x, sucessor de y, é igual a EQ de x e y. Né? Ou seja, eu vou aplicando aqui recursivamente e vou decrementando, né? Aí vou ter uma das duas situações seguintes. Se x for menor que y, né? Aí eu vou aplicar essa equação ao final, vai ser falso.
E se x for maior ou igual a y, né? Se for igual a y, chega a 0, 0, senão vai chegar a x e aqui vai chegar a 0. Aí se x for 0 também, né? Aplicando essa aqui, então vai ser true. Os números são iguais, senão vai ser falso. Então, dessa forma, eu fiz qual é a ideia aqui, né? É que se para todos x e y pertencentes a naturais, essas equações aqui são satisfeitas, a solução desse conjunto aqui são os números naturais. Embora a gente não descreva de forma explícita, né? De forma concreta esse conjunto. Daí ele ser definido de forma abstrata. Eu vou impor restrições aos elementos desse conjunto, de tal forma que para haver uma solução, a solução nesse caso é NAT ser o conjunto dos números naturais. Tá claro isso aí, pessoal? É muito importante que vocês compreendam isso. Tá claro isso? Perfeito. Às vezes eu estou falando aqui e na sala de aula presencial, né, eu estou olhando o rosto de vocês e é só pela expressão a gente sabe, tem uma ideia, né, da pessoa estar compreendendo. E como aqui eu vejo só as letrinhas aqui, né, esse feedback aqui para mim é muito importante aí que vocês possam me dar, tá certo? Muito bem. Porque aí, se vocês não estiverem entendendo, aí vocês esperem e vou mostrar outros exemplos, etc. Tá? Bom, só que essa especificação é uma especificação abstrata, né? Eu vou ter aqui, assim, por exemplo, os números naturais aqui, nessa representação abstrata, ó, ele é feito dessa forma aqui. Assim, o número 3 é o sucessor do sucessor de zero, né? Então, eu vou construindo os naturais dessa forma. Se for adicionar aqui, né, aquele lá, eu vou jogar o suc para trás e o ad vai para dentro, né? Aí eu vou aplicar novamente até chegar ao ponto em que tem um ad de zero, sucessor de zero. Aí eu aplico aquela equação do elemento neutro e vai sobrar somente isso aqui. Aí ao final eu vou ter o número 5, né? Que eu tenho 5 ocorrências aqui do sucessor. Então realmente vai funcionar, tá certo? Só que não é dessa forma que a gente implementa, né? Porque é bastante. O que eu tenho aqui é uma especificação, né? Então, o que é importante é que a minha especificação satisfaça tudo aquilo que está especificado aí. De modo que tudo que eu consigo observar em termos comportamentais do tipo a sua especificação abstrata, isso possa ser verificado na sua implementação e que a implementação, por sua vez, não vá além daquilo que esteja especificado. Então, essa não é a maneira de implementar a adição. Na prática, a gente vai representar usando sequências de bits, né? O que deve ficar claro aí é que a representação que escolhemos para o tipo abstrato de dados deve obedecer o comportamento definido através da especificação algébrica. É isso aí que a gente chama de representação de tipo de dados. Então, isso aqui está dentro do contexto, né, que a gente estuda lá na engenharia de software, né, em que, quando nós vamos desenvolver um sistema, vamos pensar assim, eu tenho antes de ter uma especificação do que é esse sistema, sem precisar construí-lo. Né? Se a gente for fazer uma analogia, então, com a engenharia civil, por exemplo, quando você vai construir uma casa, um prédio, né, se faz uma especificação. Essa especificação é uma especificação, ela tem a sua versão arquitetural, a gente vai ver a aparência, a gente vai ter todos os elementos constitutivos ali da edificação, etc., sem precisar construí-la efetivamente.
Em seguida, nós vamos ter o projeto para permitir essa execução, né? Mas eu vou ter também uma especificação da estrutura, dos materiais que vão ser utilizados. Também eu vou ter aí representações que a gente pode considerar abstratas, né? Porque então elas não levam em consideração uma série de elementos que de fato vai existir quando a construção efetivamente estiver pronta, né? Mas o que é importante é que a execução da obra, né, ela obedeça, né, que seria a questão concreta, né, ela obedeça aquilo que está especificado, de modo que haja essa satisfação aí do que está especificado anteriormente, né? Então, de modo análogo, né, a gente tem uma especificação e a ideia é que a implementação desse tipo, né, numa linguagem real, né, a implementação concreta desse tipo, satisfaça aquilo que está especificado de uma forma abstrata, que é uma forma muito mais simples, né, mais fácil de compreender. E que não tem uma série de detalhes, né, que uma implementação tem que, em certo sentido, dificulta essa compreensão, né? Se a gente vai tratar um problema, é interessante que a gente possa separar o momento em que eu especifico, me preocupando com a essência da coisa, né? E no outro momento, eu já conheço a essência, o comportamento que eu desejo ter, no outro momento eu vou pensar em como eu vou fazer isso. Então, haver essa separação do ponto de vista de projeto, ela é importantíssima, porque se eu faço essa separação, eu vou conseguir ter um entendimento e conseguir fazer melhor cada um dos elementos, né? Então, eu posso ter alguém especialista em especificar, eu posso ter alguém especialista em projetar, implementar, em testar posteriormente, a conformidade, etc. Então, você fazer tudo isso junto, né, é muito menos produtivo, né, mais sujeito a erros e é mais difícil você encontrar pessoas que dominem todos esses aspectos, né? Então, a gente vai ver aqui a questão da representação, dada uma especificação, né, como por exemplo aqui nas pilhas, né, uma especificação abstrata da pilha aqui, né, que a gente mostrou também na alçada, né, eu tenho um tipo, conjunto pilha de elementos do tipo item, né, que é um parâmetro aqui. Então, eu tenho esse conjunto aqui, certo? Então, as operações típicas da pilha, aqui eu tenho a sintaxe dela, criar uma pilha, o construtor da pilha, adicionar um item à pilha, retorna uma pilha, remover o elemento do topo da pilha, observar qual é o elemento que eu tenho no topo da pilha e testar se a pilha é vazia. Então, o que é uma pilha? Qual é a essência da pilha, né? Então, para toda pilha P pertencente à pilha e para todo elemento I pertencente a item, isempty da pilha recém-criada é true. A pilha criada ela é vazia. Estou dizendo isso aqui, afirmando isso. Isempty de uma pilha a qual eu já empilhei alguma coisa é falso. Pó de uma pilha que tem I como elemento que está no topo, eu removo esse elemento do topo e retorno o restante da pilha. E top da pilha tem um elemento I no seu topo, aí observa esse elemento I, eu retorno I. E se eu tentar a restrição, é para levantar uma exceção, né? Se eu tentar fazer o pop ou o top de uma pilha que está vazia, né? Que é real. Então nós temos aí a especificação da pilha, né? Então, a questão é, dada aí que eu tenho essa especificação da pilha, tem a especificação dos números naturais, a especificação de um grafo, de uma lista, etc. Uma especificação qualquer, né?
de um tipo, né? A questão é, será que na linguagem que eu vou utilizar, será que na linguagem que eu vou utilizar esse tipo já existe? Por exemplo, eu vou pegar essa especificação aqui da pilha, certo? E vou definir isso aqui na linguagem que eu utilizo, sei lá, eu programo em Java. Eu pergunto para vocês, Java tem um tipo pilha? E aí, o que, é que vocês me respondem? Tiago, hein, Gabriel? Luciane. Java tem um tipo pilha? Eu acho que é uma classe, não? É uma classe, né? Só que é uma classe que alguém, por a linguagem não ter um tipo pilha, teve que implementar a classe pilha, não é isso? Exato. Certo. Então, se a gente for pensar, Java não tem, de forma pré-definida, o tipo pilha. Então, eu tenho que implementar. E aí, por não haver pilha na linguagem, eu tenho que usar um outro tipo de dados já pré-existente para suportar esse novo tipo que eu vou definir. É o que a gente chama aqui de vou ter que usar, eu vou ter que definir esse novo tipo pilha em termos de um tipo pré-existente. Tá? Então, vamos argumentar, né? Suponha que numa aplicação que estamos desenvolvendo precisa de uma estrutura de dados com o comportamento de uma pilha, né? Que a gente tem especificada, né? Que a gente mostrou para vocês. Então, assim, o mais interessante é que essa linguagem já suportasse o tipo pilha e eu não precisasse fazer nada, simplesmente eu usasse. Mas, se ela não oferece essa estrutura de pilha, se ela não tem esse tipo de dado, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter que, para poder definir esse novo tipo, utilizar um tipo pré-existente para representar os dados nesse novo tipo. Então, um candidato a isso seria utilizar um array, é isso, para representar essa pilha. O array é um tipo pré-existente na linguagem, certo? Porém, a questão é que arrays não são pilhas, né? E se eu for representar diretamente a pilha usando um array, assim, vai estar revelado, né, que aquilo é somente uma convenção que eu vou entender aquilo como sendo uma pilha. Porque nada impede de eu acessar, indexar um elemento do fundo da pilha, por exemplo, que em tese eu não tenho acesso. Então, esse tipo representacional que eu utilizo, né, muitas vezes ele tem propriedades que não são desejáveis, né, do ponto de vista de um tipo de dado. Tá? Eu vou dar um outro exemplo, que é o que está escrito aí. Vamos supor que o tipo que eu quero, que eu tenho especificado, seja o tipo conjunto de inteiros, por exemplo. O tipo set, né? Que tem as operações de união, subtração de conjuntos, interseção, né? Aquelas operações típicas, né? Cardinalidade, etc. E aí, óbvio que eu não tenho nas linguagens de forma pré-existente um tipo que seja um conjunto. E aí eu preciso implementar esse tipo. E aí eu vou usar uma representação. Eu posso usar um array, armazenar os elementos. Aí veja
a primeira consideração. Se eu tenho dois conjuntos com os elementos 1, 2 e 3, e eu estou usando array para representar esses conjuntos, e num dos arrays eu tenho nessa ordem armazenado na memória, e no outro eu tenho nessa outra ordem, na especificação de conjuntos, a igualdade entre dois conjuntos, a ordem não existe ordem, né? Então, ela não é relevante, né? Não existe noção de ordem em conjuntos, né? Mas a representação obrigatoriamente vai estar numa ordem. E aí, se eu for comparar esses dois arrays, eles vão ser diferentes. O conteúdo deles, porque em array a ordem importa, né? É uma sequência, né? E aí, eu vou ter, então, de tornar essa distinção, valores que são distintos na minha representação, eu tenho que fazer uma operação de comparação de conjuntos que vai desconsiderar isso, para poder manter a coerência com aquilo que está especificado para a igualdade de conjuntos. Então, não é somente eu fazer a representação, né? Mas eu garantir que as minhas propriedades elas sejam válidas, né? Independentemente da representação que eu utilizo. Então, a gente vai mostrar um outro exemplo aqui, em que a gente vai ficar bem claro, gente, aqui, essa questão de, eu vou usar uma representação bacana, mas essa representação pode ter propriedades que não são desejáveis, né? Então, vamos supor o seguinte, que eu queira definir um tipo de dado cujos valores são os números racionais. Aquele que a gente conhece lá da matemática, que são razões, né? São os números racionais, são o conjunto de todos os números inteiros, mn, né? Que eu vou colocar como uma razão, m sobre n, tal que mn não tem fatores em comum e n é diferente de zero, né? Eu vou ter os números racionais. Então, como eu posso representar esses números racionais numa linguagem de programação? Vai dar um exemplo aqui nessa linguagem funcional chamada ML, tá? Não tem dificuldade nenhuma para entender, a gente vai explicando aqui para vocês, certo? Vamos lá. Então, eu vou definir o data type a racional como sendo o produto cartesiano de inteiro por inteiro, ou seja, um conjunto de pares, rotulados com a tag hat. Aí, esse inteiro aqui significa aqui que vai ser o numerador sobre o denominador aqui. Então, vai ser pares. Então, eu vou definir dois valores aqui. O valor 0 é 0 sobre 1, hat 0, 1, né? E o número 1 vai ser hat 1 sobre 1. E aqui eu tenho a operação de adição de dois números racionais. Eu vou receber um número racional, outro número racional, e vou devolver a soma de dois números racionais. Aí eu vou aplicar essa fórmula aqui, né? O numerador é formado por essa fórmula, né? É o numerador do primeiro vezes o denominador do segundo, mais o numerador do segundo número vezes o denominador do primeiro. Tudo isso dividido, né, sobre o produto dos denominadores. A fórmula lá da especificação dos números racionais. Pois bem. Se eu tenho o racional 3 meios, então eu tenho uma classe de equivalências, né? Ou seja, 3 meios é igual
é a mesma coisa que 6/4, 9/6, menos 3 sobre menos 2, etc. Certo? Então, do ponto de vista da minha especificação de números racionais, todos esses valores aqui, que são valores distintos na minha representação, na minha especificação são os mesmos valores. Tá? Semanticamente é a mesma coisa. Então, se eu vou lá na minha representação, na minha linguagem de programação, e somo 1 a 1/2, então 1 mais 1/2 vai ser igual a 3/2. 3 sobre 2, né? E se eu comparo se é igual a 6/4, vai dar falso. Na linguagem, aí eu comparo o valor, né? O par, 3/2 com o par. 6/4 dá falso. Aí veja, a minha implementação está errada, ela está incorreta, porque isso aí não era para ser observado. Porque na minha especificação, isso aí é para se retornar igual. Tá? Então tem um erro aí de especificação, de especificação, não, de projeto, de implementação. Isso não era para acontecer. Mas isso aí ocorre devido à representação escolhida. Ou seja, tem valores na minha representação que são distintos, mas que eram para ser iguais, porque na minha especificação eles são iguais. É como se eu for representar conjuntos, né, armazenados em arrays, qualquer combinação de ordem aqui, de sequência aqui, dos mesmos valores, do ponto de vista de igualdade, é o mesmo valor. Né? Aí outros comportamentos indesejáveis nessa minha representação em particular aqui. Nada impede que eu construa supostos valores que fossem números racionais, onde eu tenho zero no denominador. E aí eu vou ter valores na minha representação que não correspondem a nenhum valor no meu conjunto especificado. Esse é outro problema que eu passo a ter. Isso aí também ocasiona aí erros. Né? Então, esse tipo de erro, que é um erro assim, bastante óbvio, que ele também vai existir em sistemas, sei lá, como o SIGA, né, como outros sistemas aí que a gente utiliza, em que você tem implementações que não satisfazem aquilo que está especificado, que deveria ocorrer, né? E aí, isso aí se configura como um erro de implementação. Né? Mas esse erro ele só ocorre porque eu tenho uma especificação contra a qual eu posso confrontá-lo. Tá? Se eu não tenho uma especificação, aí fica difícil dizer se o programa está certo, se a implementação é correta ou incorreta, tá? Se tem erro ou não essa implementação. Não é nem possível testar um programa, né? Se eu não tenho uma especificação. Muitas vezes a gente tem uma especificação informal ou implícita, está só na cabeça da gente, mas só dá para afirmar, né, que um programa tem erro, né? Erro em relação a uma expectativa, né? A uma especificação ainda que implícita, ainda que tácita, tá? Então, o conjunto de valores que está implementado aqui é esse aqui, ó, certo? É o conjunto de todos os pares MN rotulado com rato e tal, que MN pertence aos inteiros. E o que se desejou implementar era esse conjunto aqui, que é o conjunto dos racionais. O conjunto dos pares MN rotulados com rato e tal, que MN pertence a inteiros, e M maior que zero, e MN sem fatores em comum. Mas aí ML não tem um tipo com esse conjunto de valores especificamente. E aí, como é que a gente faz para implementar
um tipo de dado que seja exatamente os números racionais. E aí, como é que a gente faz? Bom, para isso, a linguagem de programação de questão, ela tem que ter suporte aí o seguinte, né? Eu tenho que poder, a gente vai ver aqui, suportar a abstração, ou seja, a separação da implementação do uso, tá? A gente vai mostrar como é que é isso. Então, só para a gente concluir essa parte aqui, a gente pode fazer um sumário aqui das dificuldades que podem surgir em geral quando nós representamos um tipo abstrato por um outro tipo pré-existente que eu vou chamar de tipo concreto representacional. Então, que problemas podem surgir? O tipo representacional pode ter valores que não correspondem a qualquer valor do tipo abstrato desejado, né? Ou seja, é o caso de eu poder definir valores como esses aqui, né? Que não há representante do tipo abstrato desejado. Então, esse é um primeiro problema. Segundo, o tipo representacional pode ter vários valores que correspondem a um mesmo valor no tipo abstrato desejado. Tá? Então, lá de 3/4, 6/4, etc., que há distinção na representação, mas na implementação do tipo abstrato, isso aí não deveria ser levável. E um outro problema que existe é, a menos que se use uma declaração de novo tipo, os valores do tipo abstrato desejado podem se confundir com o valor do tipo representacional. Então, no caso aí, eu estou usando pares, né? Então, isso aí pode se confundir com pares que representam um número racional, pode se confundir com par que representa uma coordenada de um plano cartesiano. Ou o array que representa uma pilha pode se confundir com um array que representa um conjunto e vice-versa. Né? Então, isso aí também não é algo desejável. Né? Então, desse modo aí, como implementar um tipo abstrato de dados numa linguagem de programação, de modo que essas propriedades aí indesejáveis do tipo representacional sejam suprimidas, com a implementação refletindo estritamente o comportamento do tipo abstrato. Como que a gente faz isso, né? Aí, para isso, a gente vai precisar que a linguagem de programação suporte a independência de representação. Suporta esse conceito aí. Né? E aí eu vou conseguir ter, de fato, a abstração que vai permitir a implementação de tipos abstratos. Então, nós vimos que uma especificação abstrata define o comportamento do tipo sem se preocupar com sua implementação. Uma representação concreta através desse tipo pré-existente, que a gente está chamando aqui de tipo concreto ou representacional, vai nos dizer como o TAD é implementado e como seus dados são colocados aí no computador e como eles serão manipulados por suas operações. Então, no caso lá da Reis, né, a gente pensou em representar esses reis, no caso de pilhas, né, desculpe. A gente pensou em representar essas pilhas por arrays. Então, o tipo representacional aqui para o tipo abstrato pilha é utilizado um array unidimensional, iniciando aqui de 0 até n-1, e uma variável inteira chamada top, que sempre vai estar apontando para o elemento do topo da pilha, e quando o valor de top for -1, significa que a pilha está vazia. Essa é a representação aí que se escolhe, por exemplo, para... Então, isso é uma parte da questão.
né? Porque a gente viu que a mera representação, posso fazer isso, não vai implicar que o array seja uma pilha. Ele continua sendo um array, tá? Mas aí eu verifico que as propriedades, elas podem ser, que o tipo e suas propriedades podem ser implementadas utilizando essa representação, verifico isso, está tudo certo, tá. Então, nós temos aqui. Papai, eu tô habilitadinho. Certo, depois o papai vai ajeitar, viu? O papaizinho está dando aula aqui agora, viu? Aí, nós temos aqui nós temos aqui a representação, então, concreta, né, que no caso lá da pilha vai ser por meio de um array. E, além da gente ter essa representação concreta para implementar, a gente vai escolher uma representação, a gente vai precisar que a linguagem de programação suporte aí o que a gente chama desse conceito de independência de representação, que é o seguinte: um programa deveria ser projetado de forma que a representação de um tipo de dado possa ser modificada sem que isso interfira no restante do programa. Ou seja, embora eu utilize, por exemplo, um array para representar a pilha, quando eu vou usar as operações de pilha, né, eu vou chamar as operações empilhar, desempilhar, etc., o programa que utiliza essas operações não tem vínculos diretos com essa representação. Por quê? Porque essa representação ela tem de estar oculta, ela tem de ser privada. E com isso eu vou garantir essa independência de representação. De modo que, no futuro, se eu quiser modificar essa representação, substituir por outra, eu não vou precisar substituir o programa da qual depende. Isso aí é um exemplo bem clássico dessa independência e dessa abstração que eu tenho, né, assim, por meio de operações. É quando a gente desenvolve um software em camadas, né? Quando você tem aí do modelo OSI, né, em que você está na camada ali de TCP/IP, de transporte, né? E aí, se você mudar aos níveis inferiores, né, da camada de rede, da camada de enlace, né? Você pode mudar de uma rede Wi-Fi para uma rede cabeada, né? E dali para cima que ele não é percebido, né? Porque não há dependência. Você não tem que modificar seu programa, você não tem que modificar as páginas, né? O HTTP, os protocolos, HTTP, HTML, porque você vai mudar de rede Wi-Fi para rede. Simplesmente porque isso está oculto, né? Transparente, né? Está abstraído. Né? Então, a aplicação desse conceito de dependência de representação ele é possível quando a linguagem de programação tem suporte a módulos e esse módulo, ele, né, são essas entidades nomeadas, né, que eu estou chamando aqui, é um nome genérico aí, um conceito genérico. E nesse módulo aí eu vou poder declarar entidades quaisquer, como tipos, variáveis, constantes, procedimentos. E essas declarações elas poderão ser públicas ou privadas, né? Ou seja, esses componentes aí dentro dos módulos poderão ser públicos ou privados.
Então, quando essas declarações são privadas, né, são locais ao módulo, a gente diz que o módulo encapsula esses componentes aí e eles não são visíveis fora do módulo. Só vão ser visíveis aqueles componentes aí que são públicos ou que a gente está, como eu estou dizendo aqui, são exportados pelo módulo. Né? Os demais permanecem ocultos, escondidos. E desse modo eu vou poder implementar o tipo abstrato de dados. Então, o nome do módulo é o nome do tipo abstrato. E apenas as operações da especificação abstrata, aquelas operações que fazem parte da sintaxe, né, da interface do tipo, né, é que são visíveis externamente. Todas as escolhas relacionadas à representação nesse tipo concreto e outras operações auxiliares que possam existir dentro de declarações auxiliares vão ser ocultos, vão ser privados. De modo que não gere dependências de quem usa. Né? E aí eu tenho uma característica importante aí quando eu tenho essa independência de representação, que é a seguinte: qualquer alteração na representação concreta que não altere as propriedades abstratas do tipo, né? Ou seja, a semântica permanece a mesma, fica restrita à parte do módulo que é oculto e não afeta o restante do programa que utiliza essas interfaces. Né? Então, se a gente for reimplementar aquele números racionais agora ML como um tipo abstrato, que a linguagem ela dá suporte para isso, através dessa declaração do tipo ABS type, abstract type, né? Aqui eu vou colocar o nome do tipo racional. Aqui é a minha representação. Por definição do tipo abstrato, isso aqui é privado, tá? É oculto. Aí vem aqui as implementações aqui, a implementação do tipo, né? Aí 0 é rato de 0, 1 é rato de 1. Então, o que aqui tem público aqui é o nome 0, nome 1, né? Mas a representação ela é privada. Aí eu vou ter aqui o construtor do tipo. Então, o nome dessa operação é barra barra. Isso aí na linguagem é possível definir o identificador como sendo simbólico aí. E aí eu vou ter, para construir o número racional, eu vou fornecer o numerador e o denominador. E aqui eu vou fazer o seguinte: se for diferente de 0, eu lanço uma exceção, não permita a construção. Então, embora minha representação permita a existência, né, de um par onde o segundo elemento seja 0, no construtor do tipo, né, sempre que n for 0, eu vou interromper a execução, vou gerar uma exceção, vou gerar um erro. Isso não será construído. Então, não ocorre esse valor, efetivamente, ele não é possível, né, de ocorrer. Aí eu tenho aqui a operação que soma, que é exatamente aquela mesma que a gente viu. Agora eu vou ter que definir uma operação que testa a igualdade de dois números racionais. Para desconsiderar, nesse caso, para considerar, no caso, né, melhor dizendo, que valores que estão numa mesma classe de equivalência são considerados iguais. E aí, esse valor, eu comparar dois números racionais, rato de M1 e N1, rato de M2 e N2, eles vão ser iguais se o produto do numerador de um pelo denominador do outro é igual ao produto do numerador do segundo número pelo denominador do primeiro. Então, novamente, embora na minha representação eu possa ter 3 meios e 6 quartos, quando eu testo a igualdade, eu não observo que são diferentes. Então, para todos os efeitos, são iguais. É o que eu consigo observar. E aí, se eu for pensar em termos, qual é o conjunto de valores que eu posso derivar dessa implementação aqui? É o conjunto dos números racionais com as suas propriedades. Tá? Do mesmo modo, ó, se eu for lá para as pilhas, né, eu vou implementar em C++,
Aí a independência de representação, ela se dá porque essas declarações aqui, elas são privadas. Eu vou representar aí como um array, tá? E por essa variável inteira, que a gente já mencionou anteriormente. Aí as operações de construção, que são aquelas que estão lá na especificação, na interface, elas são públicas. E eu vou construir aqui, vou implementar cada uma dessas operações de modo a que isso aí esteja satisfazendo as especificações. Então, a pilha, quando ela é construída inicialmente, ela é construída vazio, com top a -1. Exemplo só testa se top é igual a -1. O top, ele só vai retornar o elemento do topo da pilha, se a pilha não for vazia. O push, aí eu vou ter um limite, né? Gerar uma exceção se não tiver, vou poder ir expandindo isso aí. Aí eu vou fazer uma escolha em relação a isso, mas haverá um limite, né? Mas não estando cheia a pilha, né? Eu vou expandir aqui. Eu vou fazer melhor dizendo, vou inserir no topo, né? Eu vou incrementar top e vou inserir o item no topo e retorno a pilha. Então tá tudo aqui. E desempilhar um elemento topo da pilha só vai incrementar top, né? E aí a ideia é que eu consiga depois demonstrar que essa implementação está de acordo com a especificação. Posso fazer uma verificação em relação a isso, pode ser uma verificação mais formal, posso fazer testes sistemáticos, né, para verificar eu posso fazer de modo normal para verificar a correção, posso fazer testes, forma de buscar encontrar erros aí de programação, a ver eventualmente. Então, no caso dessa implementação, a ideia é que as propriedades observáveis lá na especificação, elas vão estar presentes aqui. Como a minha representação ela é privada, né, eu só vou poder acessar os elementos do topo da pilha. Não tem como, embora a representação seja um array, não tem como acessar internamente, porque as operações não me permitem isso. Então, para todos os efeitos, uma instância dessa classe aí é uma pilha. Embora a sua representação seja de array, né? Mas isso está oculto, né? Então, lá se a gente for voltar aqui no código, eu vou com o valor aqui, tá tudo massa, construir. Se eu somar 1, vai dar 3 meios. E quando eu comparo com um operador de igualdade aqui, é tipo, né? Esse resultado é verdadeiro conforme esperado, né? Então, com essa independência de representação, não importa que um dado valor tenha várias representações possíveis, porque isso não é possível de ser observado aí pelo usuário. Para todos os efeitos, para ele, essa igualdade é verdadeira e é isso que importa. Então, o que é importante é que apenas as propriedades aí desejáveis dos valores é que são observáveis, usando as operações associadas com o tipo abstrato. Desculpe. Então, no exemplo anterior, a diferença entre as representações RAT 3 meses e 6 quartos são várias, porque essa função que testa o operador de igualdade trata como sendo iguais e é isso que vale. Então, de um modo geral, uma implementação de um tipo abstrato de dados deve envolver operações de função para criar valores do tipo abstrato, como a operação barra, né, que a gente viu anteriormente aqui. E também operações para destruição ou desconstrução, né, do valor daquele tipo. Né? Por exemplo, transformar o racional no float, né? Seria uma desconstrução. Então, a gente pode entender como, se uma linguagem ela dá suporte
a implementações de tipos abstratos de dados, como essa linguagem da ML, né? Certo? Aqui no ABS Type, né? C++ dá por meio da definição de classes, como Java dá, né? Pela definição de classes, né? Declaração de classes. Então, a gente pode entender, né, que a linguagem é como se eu pudesse, nessas linguagens, estender o repertório de tipos que são pré-definidos, como os inteiros e os booleanos. Então, qualquer linguagem que eu vá utilizar tem tipos que são pré-definidos, já faz parte da linguagem, né? Inteiros, booleanos, arrays, né? Então, se a linguagem ela permite a implementação de tipos abstratos, é como se, de fato, eu facultasse para o programador definir novos tipos para aquela linguagem de um modo efetivo mesmo, né? Onde eu vou especificar não apenas o dado, né? Como numa struct, né? Mas vou efetivamente poder especificar as operações. E com a representação oculta, tá? Tá compreendido isso, pessoal? Tudo de ordem, professor. Tudo tranquilo. Tranquilo. Então, eu tomo uma água que está emperrando aqui e eu volto para a gente continuar, certo? Só um instantinho, pessoal. Bom, então, a gente volta aqui ao fluxo normal, né, com base no nosso texto. Então, como a gente viu, né, há pouco, um tipo abstrato ele tem uma representação privada, né, pelo tipo representacional, e está equipado com operações que são públicas, né? Então, algumas linguagens de programação, como a linguagem Haskell, ele permite a especificação de tipos abstratos diretamente na linguagem por meio de especificações algébricas, tal como a gente mostrou a especificação abstrata lá, por meio daquelas equações. Né? É uma outra sintaxe, mas equivale. Né? Enquanto as linguagens vão suportar os tipos abstratos, mas aí, nesse caso, a gente fornece uma implementação, né? Com suporte à independência de representação. Então, no caso da linguagem ADA, os tipos abstratos são representados por meio de pacotes, né? E da especificação de um tipo que tem as características aí dos tipos abstratos, aí que a gente já mencionou. Para a qual eu vou dar uma representação privada. E uma implementação privada também. Tá? Então, se a gente for pegar aquele exemplo do dicionário, né?
Aí eu vou pegar agora o dicionário e transformar aquele package que era especificava uma instância do dicionário, agora eu vou especificar como um tipo aqui. Esse tipo aqui, que eu vou chamar aqui de dictionary. Então, é um tipo. O nome do package agora é dictionaries, porque eu vou definir um tipo, a partir do qual eu posso criar quantas variáveis eu quiser desse tipo. Aí, aqui eu estou indicando que a representação desse tipo será privada e vai estar definida mais à frente. Aqui tem as operações que vão equipar os valores do tipo, certo? A operação clear, que vai receber D do tipo dicionário, e vai esvaziar o dicionário. A operação add, que vai adicionar a palavra D, e a função contains, que vai testar a presença de uma palavra W no dicionário D, retorno booleano. Essas operações são públicas, né? É importante frisar que o identificador, o tipo, né, o nome do tipo é público, mas a sua representação será privada. E ela vem ainda na especificação do package aqui, nessa cláusula private aqui. Aí aqui vem, de fato, quem é esse tipo? Como vai ser a representação dele, né? Eu vou ter uma constante, que é auxiliar aqui, e o tipo de dictionary é uma estrutura, um recorde, que eu vou ter aqui o tamanho do tipo inteiro, e o words um array que tem uma certa capacidade de palavras. Eu vou representar esse dicionário de um array. E aqui vem a implementação, né, das operações aqui, todas privadas, as implementações. E aí, quando eu elaboro esse pacote, eu vou ter os seguintes identificadores aqui disponíveis, né? Tipo dictionary e as operações que equipam o tipo. Clear, add e contains. Quando eu importo o pacote, vem isso. Né? E aí eu vou importar o pacote aqui, use dictionaries, declarar duas variáveis desse tipo aqui, que vai ser desse novo tipo, né? Dictionary. Eu vou poder, né, criar aí variáveis, né? Um tipo, como um tipo qualquer da linguagem. E vou para operações. Então, if not contains make current word, not contains user current word, then aí add user dict current word. Né? Então, tudo está funcionando direitinho. E eu não tenho acesso à representação privada, tá? Isso aqui vai ser proibido. Dá erro de compilação. Então não tem acesso a essa representação privada. O acesso ao dicionário será exclusivamente por meio das operações, que é aqui por tipo. Tranquilo aí, pessoal? Uma outra forma que eu tenho, né, acho que inclusive mostrou, de implementar um tipo abstrato é por meio de classes. Né? Embora classes e tipos abstratos não sejam exatamente a mesma coisa, né, que a gente vai distinguir aí para vocês já já. Então, o que é uma classe, né? Eu posso pensar uma classe como sendo um conjunto de objetos, né, que tem as mesmas características, né? Ou que tem características semelhantes, né?
tem uma mesma estrutura, um mesmo conjunto de operações, ou onde eu vou ter variações somente em relação aos que eles vão armazenar, né? Então, e o que é um objeto, né? É uma tupla de variáveis componentes, que se chama de variáveis de instância, equipadas com um grupo de operações que acessam essas variáveis, né? Uma classe é um conjunto de objetos similares. Todos os objetos de uma dada classe têm variáveis de instância similares e estão equipados com as mesmas operações. E o construtor é uma operação que vai criar e inicializar um novo objeto de uma classe. Não tem nenhuma novidade aí para vocês, né? Os métodos são operações que inspecionam ou atualizam os objetos de uma classe. Na linguagem Java, o que é que eu declaro tipicamente, né? As suas variáveis de instância, os seus construtores, seus métodos, e eu especifico para eles aí quem é privado, quem é protegido, quem é público, né? E aí, a chamada de um método para um objeto é dessa forma, né? O.m, a lista de parâmetros. O determina um objeto-alvo, M é o nome do método a ser chamado, e a chamada executa o corpo do método com diz denotando o objeto-alvo, né? Então, diz, nessa chamada aqui, corresponde ao objeto O. Então, nós temos aqui a classe dicionário. Ela é representada, a representação é privada, né? Tipo abstrato, né? Equivalente. Aí eu tenho aqui o tamanho do dicionário e eu tenho o armazenamento aqui num string de palavras, né? Ou numa rede de palavras, de strings, né? As palavras do dicionário. Então, eu vou construir esse dicionário com um certo tamanho, uma certa capacidade. E quando eu vou adicionar uma palavra W ao dicionário, eu vou testar se o dicionário já não contém W, se não tiver, eu vou adicionar. Tá? As operações não são públicas, né? Então, se eu for usar o dicionário, eu vou construir aqui e eu vou fazer aquelas chamadas lá, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte. Se a gente for observar aqui, essas duas formas aqui são muito parecidas, né? Só que aqui eu tenho uma operação e aqui o dicionário eu passo como parâmetro, né? No caso do linguagem orientada a objetos, eu vou ter aqui o objeto que é o alvo aqui, ó. E aí eu vou chamar o método do objeto. Né? Mas quem é esse objeto aqui, né? Quando eu executo add, né? Ele vai ser this, não é isso? Vocês concordam com isso? Hein, pessoal? Não é isso? Sim, professor. Então a gente pode imaginar, para a gente ver como as coisas são equivalentes, né? Assim, em algum aspecto, né? Uma classe em tipo abstrato, como a gente viu lá em ADA,
que esse this aqui é como se ele fosse um parâmetro implícito de todo método de classe, né? Como é que seria esse parâmetro implícito, né? É como se eu tivesse declarado assim, ó, certo? Todo método vai ter um parâmetro implícito chamado this, cujo tipo é o tipo da classe. De modo que aquela chamada é assim. Mas sintaticamente eu chamo assim, né? Mas é como se esse cara fosse um parâmetro dessa operação. Esse parâmetro implícito aqui, ó. Aqui, ó. De modo que não vai, de fato, não vai diferir muito, né? Lá do código do tipo abstrato, lá de ADA. Na prática, né? O que vai diferenciar efetivamente um tipo abstrato de dados de uma classe é que a classe ela é extensível, né? Por meio de herança, o que não ocorre lá, em geral, não vai ocorrer com tipos abstratos de dados. Eu posso estender, eu posso até ter subtipos, né? Mas eu posso, no caso de classes, de uma forma geral, eu vou poder estender o repertório de operações, eu vou poder alterar operações herdadas, né, na classe estendida, e eu vou poder acrescentar mais variáveis em instância, para enriquecer essa classe herdada, né, na classe derivada. Enquanto que no tipo abstrato eu não tenho essas possibilidades, né? Isso aí é um importante elemento de distinção, né? Mas do ponto de vista da essência, né, do tipo e de uma classe não há muita diferença não, tá? A gente tem essa diferença sintática aí na chamada, né? Mas para todos os efeitos é como de fato se eu tenho vou ter um parâmetro implícito diz e a sintaxe não vai ser exatamente essa, né? Eu vou colocar é o método que é executado para aquele objeto, né? Mas na prática eu vou ter isso aí, né? Bem similar ao que eu tenho lá no tipo abstrato em nada, né? Tá certo? Ok, pessoal? Tá entendido isso aí? Beleza, professor. Beleza. Pessoal, minha garganta aqui tá terrível, tá muito ruim para eu falar. Eu vou terminar por hora aqui a aula, tá certo? Para poder me recuperar, porque aconteceu alguma coisa aqui, tá emperrando muito. Eu estou bebendo água aqui, mas não está adiantando. Tá Mas tranquilo. a gente está dentro dos prazos direitinho. A Não, gente pode continua continuar. na próxima aula. Eu vou só encerrar a gravação e aí a gente conversa para não ficar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu só parar aqui. Ok, professor. Continua na terça-feira.